Hoje a nossa série de mensagens com o tema sobre uma ordem desconcertante, baseado em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2, sobre Abraão. E o tema central dessa série de mensagens é quando a nossa fé é provada. Falamos pela manhã algumas características importantes quando somos provados. E entendemos pela manhã que muitas vezes, ao observar o chamado de Deus, por exemplo, na vida de Abraão, algumas pessoas podem imaginar, mas Abraão abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua casa e ele ficaria isento de problema. E nós aprendemos pela manhã que o chamado de Deus, que o propósito de Deus na nossa vida, ele não nos coloca numa zona de conforto. Falamos sobre um exemplo, Noé. Noé foi chamado para construir uma arca e ele manifestou a vontade de Deus na sua vida através do dilúvio. Nós aprendemos, por exemplo, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, o homem chamado para ser rei, para um propósito, mas durante um período da sua vida ficou exilado no deserto, por anos. Olhamos, por exemplo, José, chamado por Deus para governar o Egito, mas antes de ser governador do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, esteve dentro de uma cisterna e depois de ir para a casa de Potifar, foi parar numa prisão. E aprendemos que receber um chamado de Deus, estar na presença de Deus, ele não nos isenta de provas, de lutas que todos nós vivemos. Mas a certeza que aprendemos pela manhã, estamos nessa série de mensagens trabalhando isso, é que apesar das provas, apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua cuidando de cada um de nós. Ele está sentado no trono, governando todas as coisas. E nós vamos então, nessa noite, falar sobre uma ordem desconcertante que está baseada em Gênesis capítulo 22, do versículos 1 e 2, e os que encontraram, eu digo amém. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes em que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Vou repetir o texto. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o em holocausto. Nada parecido com um chamado deste. Um pai recebe a ordem de Deus para sacrificar o seu filho. Um convite tremendamente desafiador, intrigante, um chamado de Deus que colocaria em prova não somente a obediência, como também o desprendimento de quem Abraão amava. Nós, caminhando no texto, entendendo a história de Abraão, Isaque era o filho da promessa, era o filho aguardado, era o filho que ele tanto desejou. Deus deu a ele e a Sara seu filho Isaque, e aquela era o filho da promessa, era alguém que ele muito amava. E quando eu deparo com esse texto, eu começo a imaginar o que Abraão fez. O texto não é tão detalhista, mas eu posso nessa noite trazer aqui uma ilustração, então um pensamento sobre o que deve ter acontecido com Abraão naqueles dias. Imagina o Abraão em casa e de repente ele ouve a voz de Deus. Abraão, e ele responde. Ouvindo a voz de Deus, ele responde: sim, Senhor, estou aqui. E nesse momento Deus traz ao coração de Abraão um desafio. Diz para ele, sem questionar muito, sem dar espaço de perguntas, sem sequer dar a Abraão a possibilidade de tirar algumas dúvidas. Ele diz a Abraão: Abraão, pegue seu filho e vá para Moriá e lá sacrifica. Ao olhar e imaginar a figura de um pai olhando para o seu filho, eu posso imaginar, não sei onde Isaque estava nesse momento, mas eu imagino Abraão sentado ainda tentando decifrar o que estava acontecendo. Um pai desesperado, um pai preocupado, um pai angustiado.
e talvez com dúvida no seu coração por não entender, mas se Isaque é o filho da promessa, como eu vou sacrificá-lo? Como eu vou questionar a Deus? E eu imagino Abraão agora olhando para Sara, sua mulher, olhando para o seu filho, Isaque, com uma dúvida no seu coração. O que fazer? Eu creio que todo pai, ao imaginar um filho doente, um filho enfermo, o desespero que bate ao coração, principalmente quando há internações e há problemas de cirurgia, qualquer pai fica angustiado, qualquer mãe, qualquer irmão, amigo, ficaria também. Mas imagina Abraão sendo desafiado a sacrificar o filho que amava. Eu imagino que suas mãos foram ao rosto e talvez um choro profundo se desenvolveu dentro do seu coração. Pode parecer algo fictício o que eu falei agora, mas cabe falar que ele era um pai que amava o seu filho. As letras não entram em detalhe do sentimento, da emoção, da dor que Abraão sente. O texto é simples, ele diz que Deus disse a ele, leva seu filho a Moriá e lá será sacrificado. E assim Abraão faz. Mas nesse desenrolar de fazer, provavelmente o coração de Abraão entrou mais uma vez num grande dilema. E eu fico pensando, que homem provado é esse tal de Abraão? Primeiro estava confortável na sua casa, em Ur dos Caldeus, vivendo conforto com seus parentes, vivendo com a sua casa em paz, prosperando em tudo que fazia, e Deus de repente aparece para ele e diz, olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Esse homem desafiado se desfaz de tudo que tem e diz o texto que ele parte, simplesmente por obedecer a Deus. E agora mais uma vez a fé de Abraão é provada. E eu fico pensando, claro que Abraão é um homem especial, é o pai de uma grande nação, ele teria que ser forjado, ele teria que ser preparado, ele teria que ser treinado para que um grande gigante pudesse surgir de dentro dele. Mas que prova! Deixar a sua casa, seus parentes, ir para um local desconhecido e agora ter que abrir mão do seu filho, o filho da promessa, o filho que tanto amava. Algo atordoante que eu acredito que passou no coração de Abraão. E o primeiro ponto que a gente pode pensar é que é surpreendido por Deus. Talvez isso não passava na cabeça de Abraão. Ora, ele foi o filho da promessa, foi o filho que Deus deu, como é que Deus agora quer tirá-lo? Como é que Deus agora quer arrancar de mim? O pronunciamento divino pegou Abraão de surpresa. E quando nós lemos a Bíblia, nós também ficamos surpresos com essa história. O filho da promessa agora é levado ao sacrifício. Abraão obedeceu ao chamado, venceu lutas e dificuldades, construiu a sua família, estava sossegado agora, e Deus vem e diz, olha, eu vou tirar o seu filho, leva para Moriá, ele será sacrificado. E Deus dá a Abraão mais um desafio. Deus é muito claro e objetivo. O texto ele é claro, ele diz, olha, faça isso. Ele não dá possibilidade a Abraão de perguntar, ele somente diz, para fazer. E às vezes na nossa vida nós passamos esses problemas. Muitas vezes nós estamos dentro de alguma coisa, dentro de um projeto, dentro da paz na família e de repente uma tempestade surge. De repente um tsunami vem e causa rebuliço na nossa vida e a gente fica atordoado. É um casamento, é filhos, é um emprego, é uma doença que surge, um exame inesperado aparece. E a gente está dentro de um grande terremoto que abala completamente nossa vida. E às vezes a gente não consegue sequer perguntar a Deus, Senhor, por que estou sendo provado? Deus é muito claro. Diz Abraão, vai e faça. Eu fico imaginando cada frase que Deus tenha falado no ouvido de Abraão. Abraão, sim Senhor, estou aqui. Pegue seu filho Isaque, leve para Moriá e lá você sacrifique. Precisamos morrer muitas vezes para que Deus possa crescer dentro de nós. A morte de Abraão era o amor do seu filho. Alguns teólogos vão dizer que Abraão amava tanto Isaque, que Isaque já estava se colocando no lugar do próprio Deus. Nós não podemos classificar isso de forma objetiva, mas faz sentido.
O amor de Abraão era tão grande por Isaque, que provavelmente a alegria de ter aquele filho, de ter recebido aquela bênção, estava sendo colocado em primeiro lugar. E Deus prova a fé de Abraão, colocando Abraão em xeque: arranca o seu filho da sua casa, que você tanto ama. E ele diz o texto: leva seu filho, que você tanto ama, a Moriá, e lá sacrifica. Deus não dá explicações, às vezes Ele faz caminhos tortuosos com todos nós. Há coisas de nossa vida que Deus arranca, e a gente não sabe o porquê. Mais à frente nós vamos entender. Há muitas vezes Deus tira de nós aquilo que nós mais amamos, que mais temos como prioridade em nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas coisas estão entrando no lugar de Deus. Nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe o amanhã. Deus sabe o que Ele pretende, o que Ele deseja para todos nós, e mesmo dentro desses mistérios, Ele tem uma forma de trabalhar, mas nós sabemos que Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom o tempo todo Ele é bom, e quando Ele arranca de nós, Ele tem um propósito, ou para trabalhar em nós, ou para trabalhar com alguém que está próximo de nós. Mas a verdade é, Deus em alguns momentos Ele é surpreendente nas suas ações. Então quando você estiver diante de um grande desafio, de uma grande prova, de algo que você não consegue esclarecer, não consegue ter resposta, o que eu posso dizer a você nessa noite, que você descanse o seu coração e confie, porque Deus continua no trono, cuidando de cada um de nós, e Ele continua cuidando de você. Apenas obedeça e descanse o seu coração. Segundo o que nós podemos pensar, além de ser surpreendido por Deus, há uma pergunta que fica no ar: Abraão está sendo tentado ou provado? Algumas pessoas vão dizer que Deus poderia estar tentando Abraão a cometer um homicídio, matar o seu filho. Mas a verdade é que Deus conhecia o coração de Abraão também, sabia que Abraão iria exatamente fazer o que Deus desejava que ele iria fazer, mas haveria uma providência. Em relação a cometer sacrifício, a Bíblia condena o sacrifício de pessoas, e nós vemos isso em algumas passagens da Bíblia, quando o sacrifício de crianças eram condenadas. Deus não era favorável a isso, Deus estava provando a Abraão. Há uma diferença entre provação e tentação. A tentação, ela nos leva para o mal, a provação, ela nos aperfeiçoa, ela nos faz desenvolver. E quando nós olhamos Salmo, por exemplo, 11, versículo 5, o Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. A provação visa o bem, a tentação nos leva à destruição. Há uma diferença entre essas duas coisas. Deus estava forjando Abraão, Deus estava preparando Abraão. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15. Então Deus não tenta, Deus prova, e dentro da prova Deus há um propósito. A tentação, ela vem para nos destruir, para nos tirar da presença do Senhor. Tiago ainda capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: meus irmãos, tende grande alegria quando caístes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então aprendemos que tentação é alguma coisa que nos leva à destruição, provação, ela nos aperfeiçoa. Sendo provado, a fé de Abraão se fortaleceu, porque Deus, sabemos lá na frente do texto, Deus providencia o cordeiro, e o seu filho não é sacrificado. O mesmo acontece conosco, sempre que enfrentamos adversidades, irmãos. Há um propósito no nosso coração, há um propósito de Deus para nós. A joia, para ela ter o valor de uma loja, ela precisa ser lapidada. O ouro, para ter o valor comercial, precisa ser purificado. E a nossa vida, passamos por provas, passamos por tribulações, com a certeza de que Deus está operando uma grande obra no nosso coração. Então nós somos, quando a minha fé é provada, é porque há um propósito de Deus na nossa vida. É para que você veja milagres, é para que você entenda o propósito e aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Podemos também aprender, em terceiro lugar, uma pergunta: será que Abraão amava mais a Isaque que a Deus?
algo que a gente pode pensar. Alguns estudiosos, como nós já falamos, pensavam isso, de que Abraão poderia estar colocando Isaque em primeiro lugar. Isso é algo que a gente precisa pensar nesta noite, de forma séria, porque eu acredito que a palavra de Deus, ela trabalha no nosso coração, e Deus, Ele quer o nosso bem, e Deus, Ele deseja que o nosso coração seja aperfeiçoado. Eu creio que toda pregação, quando ela é produzida, Deus com seu Espírito já prepara o pregador e prepara também o coração dos seus ouvintes. Precisamos pensar nessa noite, onde está Deus na sua vida? Deus faz parte da sua agenda, ou Ele é apenas um atrativo no domingo à noite, quando você vem ao culto? Deus realmente faz parte da sua vida? Ele faz parte do seu dia a dia, do seu amanhecer, do seu anoitecer, do seu caminhar. Muitas vezes nós estamos colocando pessoas que para nós é mais importante do que o próprio Deus. Algumas vezes podemos ver que títulos nas paredes, diplomas, são mais importantes do que o próprio Deus. Cargos são mais importantes do que Deus. Partidos políticos, que vemos há pouco tempo pessoas se maltratando, se ofendendo, se degradando, igrejas divididas, porque muitas vezes o partido político é mais importante do que o próprio Deus que serve. Podemos observar times de futebol, quando há rivalidades, há a própria violência e até morte dentro de estádios, porque as pessoas estão mais preocupadas com o seu time do que com o amor próximo ou de obedecer a Deus. É impossível venerar coisas e objetos no lugar de Deus. Podemos ver, por exemplo, denominações. Há pessoas que são mais saudosistas com as denominações do que com o próprio Deus. Defende a sua denominação com garras e unhas. Defende a sua crença denominacional, até ministérios. O seu cargo denominacional defende com unhas e dentes, porque muitas vezes o seu cargo, o seu ministério e a sua denominação é mais importante do que Deus. O que nos faz estar aqui nessa noite? O que me faz pregar aqui nessa noite? É a minha função pastoral ou é o Deus que eu sirvo? O que faz você, diácono, estar aqui nessa noite? É o Deus que você serve ou é o cargo que você tem? A você, ministério de louvor, a você, irmão da mídia, a você que trabalha com criança, o seu cargo, a sua função é mais importante do que o seu Deus? Porque se você está aqui por isso, você está perdendo todas as coisas. Nós nos perdemos na nossa religiosidade. Deus pode tocar aquilo que veneramos. Há ministérios que são destruídos porque o ministério fica maior do que o próprio Deus. Há muitas pessoas que estão atrás de cantores, de pregadores, de pessoas de YouTube, pessoas que se dizem nomes porque são idólatras, e nós estamos pensando que a idolatria são apenas as imagens de esculturas dentro das igrejas. Nós estamos criando deuses para nós adorarmos. Há pessoas que defendem igrejas e ministérios mais do que a Deus, falam mais sobre os seus estatutos, sobre os seus regulamentos, sobre a sua história denominacional, do que a própria Bíblia Sagrada. Se nós estamos cultuando a Deus nesse lugar e a sua função, o seu cargo é mais importante do que o Deus que você serve, meu irmão, é hora de você se consertar. Tudo que fazemos é importante, tudo que realizamos é importante, faz parte da história da igreja, mas o que nos move é estar aqui, somente o Deus que servimos. Quando eu entro pelaquele portão, quando eu trabalho na igreja, quando eu tiro um banco do lugar, quando eu venho pregar, eu só prego com um objetivo: pregar o Deus verdadeiro. E nada é mais importante do que o Deus que nós servimos. Se eu não estivesse nessa igreja hoje, eu estaria em algum lugar. E se eu não estivesse em algum lugar, eu estaria pregando em algum lugar, porque não é o sentido de pregar, mas é o sentido de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Abraão poderia estar colocando Isaque em primeiro lugar. E é isso que nós precisamos pensar quando a nossa fé é provada. Às vezes Deus arranca algo de nós, não é para nos destruir, é para nos mostrar que às vezes nós estamos colocando as coisas mais importantes do que o Deus que nós servimos. Será que Abraão amava mais a Isaque do que a Deus? Deus pode tocar aquilo que veneramos. Escute, a idolatria pode acontecer de forma sutil, que nem percebemos. Deixamos de estar na casa de Deus quando estamos envolvidos com a nossa televisão,
com o nosso futebol, com os nossos programas e as nossas festas. Nós trocamos a Deus, muitas vezes, a nossa fidelidade a Deus, quando consumimos o nosso dinheiro com coisas que são vãs e perecíveis, e não somos fiéis a Deus, não contribuímos com as ofertas, não ajudamos a junta de missões, não trabalhamos para ajudar a obra de Deus a crescer, porque estamos preocupados com as nossas coisas, com as nossas roupas, com os nossos bens materiais. Precisamos reajustar. Qual é a nossa prioridade? Deus está pronto para arrancar as coisas de nós, para permitir que o nosso coração fique limpo. E talvez o aviso dessa noite é que nós precisamos ajustar verdadeiramente o nosso foco. O que te trouxe aqui nessa noite? Por que você está aqui? Em busca de Deus ou em busca das bênçãos de Deus? Há pessoas que estão tão preocupadas em estar na igreja, não pelo Deus que serve, mas pelas bênçãos que Deus dá. Estão querendo prosperar, estão querendo ser curados apenas, querem ver o casamento ser ajustado, querem conquistar os seus graus e muitas vezes conquistar o emprego que tanto desejam, mas esquece de que estar aqui é para estar em Deus em primeiro lugar, fazendo sim ou não, Deus continua sendo o mesmo, dando sim, dando não, fechando a porta ou abrindo a porta, Ele continua sendo Deus e nós precisamos louvar o seu nome por isso. Quarto, e se fosse conosco? A pergunta. Abraão estava sendo provado todo o tempo na sua fé. Deus pode pedir que renunciemos algo. Deus pode chegar para você hoje e dizer: você precisa arrancar isso da sua vida. Talvez aquilo que esteja mais importante, mas Ele vai fazer isso para o seu bem. Ele pode tirar de você um namoro, Ele pode arrancar de você o emprego, Ele pode arrancar de você esse bem que talvez esteja consumindo o seu tempo. Deus pode fazer qualquer coisa, e se fosse conosco? Deus virou para Abraão e disse: pegue seu filho que você tanto ame, leve para Moriá e lá sacrifica. O que Deus pode estar falando ao seu coração nessa noite, meu irmão, para que você possa verdadeiramente abrir o seu coração e ser obediente. Se Ele pedir a você, você vai ficar revoltado? Se Ele pedir a você, você vai ficar desobediente? Se Ele pedir a você, você vai fazer pirraça? Vai se jogar no chão? Vai gritar? O que você vai fazer? O texto diz que Deus disse a Abraão: vai lá, pega o seu filho que você tanto ama e sacrifica. Existe um altar de sacrifício para todos que seguem a Jesus. Escute, existe um altar de sacrifício para todos que seguem a Jesus. Muitas vezes Ele nos chama para sacrificar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é um convite, mas é uma renúncia, é um sacrifício. Às vezes nós não conseguimos renunciar ao nosso próprio eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa vontade, porque queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E Deus diz a Abraão: Abraão, pega seu filho e leva para Moriá e sacrifica. Eu fico imaginando o coração de Abraão. E ele pediu um filho. Imagina o que Deus vai pedir a você. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez você precise nessa noite tirar a sua vaidade. Talvez você precise tirar o seu eu. Talvez você precise arrancar do seu coração o seu tempo por tanto lazer que você tem e menos para Deus. Talvez você precise nessa noite renunciar o sucesso que você tanto tem nas coisas que você faz, para você descer um pouco e se submeter a servir ao próximo. Se fosse conosco, pense um pouco nessa noite. Se Deus aparecesse para você e pedisse para arrancar alguma coisa na sua vida, o que Ele falaria? Eu acredito que você já tem a resposta. Para nós fecharmos a mensagem dessa noite, na Escócia, um jardineiro, ele foi convidado para cortar uma árvore. E quando ele chega nessa árvore, ele se depara que havia um ninho de passarinho com 2 ovos. E ele, incomodado com aquilo, desce da árvore, vai em direção ao dono do terreno e pede para cortar a árvore somente depois que esses 2 ovos, desse pássaro, viessem a nascer. Ele então pediu ao dono da casa para cortar depois, o dono da casa aceitou e um tempo depois ele volta. E ao chegar naquela árvore ele se depara com um ninho vazio.
Provavelmente os pássaros já tinham nascido e tinham ido embora. Mas ele repara que havia alguns pedaços de papéis, porque com certeza o pássaro fêmea colocou ali para poder ficar macio, fez o ninho. E ele percebeu que um dos pedaços do papel dizia: ele cuidará de vós. E o que nós vemos é que esse relato desse testemunho, ele cuidará de vós, é um texto que está em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Ele continua cuidando de nós. Apesar das lutas, apesar da dor, do sofrimento que cada um passa na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, nas contas que tem que pagar, nos problemas de saúde que tem que ir ao médico, nos exames que tem que fazer, todos nós vivemos isso. Mas em todas essas coisas, Ele continua cuidando de nós, meu irmão. E se Ele precisa nessa noite arrancar algo do nosso coração, tirar algo da nossa vida, que você obedeça, assim como Abraão fez. Abraão levantou e obedeceu. E nossa fé é provada, porque muitas vezes a ordem de Deus é desconcertante. Ele nos mostra a sua vontade. A melhor coisa que nós temos que desenvolver no nosso coração, irmãos, e eu quero encerrar essa mensagem, é a dependência. A dependência de Deus é algo maior que precisamos ter no nosso coração. A pior coisa que pode existir na vida de um homem, principalmente de um cristão, é a soberba. É achar que faz, é achar que acontece, é achar que tem os recursos, é achar que pode todas as coisas. Até o momento que Deus vem e retira tudo. Retira a riqueza, retira a saúde, retira as bênçãos. A melhor coisa que você deve pensar nessa noite é que tudo que você tem vem de Deus. E é Ele o seu provedor, é Ele o seu sustentador. Tenho falado isso com a nossa igreja, a nossa diretoria, sempre. Deus tem nos abençoado como igreja. Nós não somos uma mega igreja, não somos uma igreja rica, mas temos trabalhado duro e Deus tem nos dado. Mas em todas essas coisas, isso aqui só acontece porque Deus está nesse lugar. Não é homem, não é diretoria, não é pastor, não é diáconos, não é mídia, não é música, não são os talentos dos irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus. E é nessa dependência que nós vivemos e trabalhamos. Nós vamos colocando, ampliando, e Deus vai trazendo, e Deus vem abençoando essas meninas que aqui estão. Poderiam estar em outros lugares, mas estão aqui, porque é Deus que está fazendo. E nós não podemos perder isso do nosso coração. Quando a nossa fé é provada, ela vem para nos aperfeiçoar. E eu quero convidar você a se colocar em pé nesta hora. Quero convidar o ministério, nós vamos orar. E eu quero convidar você a abençoar a vida do irmão que está ao seu lado. Diga para ele: meu irmão, continue, não desista. As provas vêm, fala para ele, as lutas vêm, mas Deus está na frente, Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está cuidando. Nós vamos orar, queria convidar o Ministério de Louvor a vir para cá. Nós já vamos terminar o culto, mas eu quero terminar orando. E eu quero convidar você, meu irmão, se você ouviu essa mensagem e sabe que às vezes a ordem de Deus é desconcertante, às vezes Ele faz algo conosco, e eu tenho a certeza que todos nós aqui queremos nos aperfeiçoar. Eu quero convidar você, se você entendeu essa mensagem e entende: Senhor, tem algo na minha vida que eu preciso arrancar, tem algo na minha vida que eu preciso que o Senhor trabalhe, eu quero convidar você a sair do seu lugar e nós vamos orar aqui. Todos nós precisamos mudar algo em nossa vida, todos nós precisamos melhorar diante de Deus, e Deus, Ele chama um conserto. E é isso que Ele fez com Abraão. Ele diz: Abraão, vai lá, você ama tanto seu filho, vai lá e sacrifica. Ele precisava arrancar esse amor de Isaac do seu coração. E Deus nessa noite deseja trabalhar na nossa vida. Ele quer fazer você novo. E todos nós aqui temos lutas, temos dificuldades, mas nós vamos orar para que Deus trabalhe no seu coração, para tirar aquilo que você entende que está atrapalhando, que está em primeiro lugar, que está assumindo o lugar de Deus, e você sabe que precisa mudar.
nós vamos orar. Pode sair do seu lugar e nós vamos orar. Pai, obrigado, porque a nossa fé é aprovada e sempre é um propósito. Teus filhos estão aqui à frente e no seu coração existe um despertamento, que precisam arrancar algo que talvez esteja tomando o primeiro lugar, algo nos seus corações que talvez precisam de uma mudança. Pai querido, começa a trabalhar com o teu Espírito na vida dos teus filhos, mostrando a tua vontade, o teu querer, a tua graça, trabalhando de forma sobrenatural, mostrando a eles os detalhes, para que eles possam, ó Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar, que as coisas fiquem para depois, e que eles possam entender de que tudo que tem, de tudo que possui, o local onde conquistaram, a sua casa, os seus bens, a sua vida, a sua saúde, seus filhos, ó Deus, só vieram porque foi o Senhor que permitiu. Tudo é do Senhor, tudo é para a glória do Senhor, e nós queremos agora, Senhor, colocar a nossa vida no teu altar, te pedindo que tu faça um milagre para a glória e honra do teu santo nome, que possamos mudar a nossa mente, o nosso coração, para obedecer a tua palavra. É o que eu oro, Pai, te agradeço, com a certeza que o Senhor falou ao nosso coração, falou à nossa vida e deseja transformar. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Vira para o seu irmão, diga para ele: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Deus abençoe, o Senhor é contigo, amém. Ministério de Louvor vai continuar cantando, e eu quero dizer a você que deseja ter um encontro com Jesus, você pode escrever aí, está aí no banco, aí tem um papel, coloque o seu nome, seu telefone, deixa lá na mesa, e nós vamos entrar em contato com você, para orar, para caminhar com você. E eu desejo a todos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Não deixe de passar ali na livraria, tem livros ali para abençoar a sua vida, e que você continue essa semana confiando que Jesus está aqui. Olá, querido, graça e paz. Você acabou de participar de uma de nossas celebrações através do canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Muito obrigado pela sua audiência. Já quero convidar você a se inscrever no canal, tacar o dedo no joinha e fazer também uma visita. Nós estamos aqui na rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você deseja entrar em contato conosco, pode colocar lá no chat dos vídeos ou então passar um WhatsApp para o nosso canal. Aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp que nós fazemos o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado e Deus te abençoe.